Lázaro, o amigo de Cristo. Lázaro era um amigo pessoal do Senhor Jesus Cristo. Mas por que Lázaro não havia sido escolhido para ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo? Isso traz para nós a importância de estudar a Bíblia, de pesquisar arqueologicamente dizendo, bem como os fatos históricos em volta do assunto. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério por volta dos 30 anos e que Pedro era o seu discípulo mais velho, na qual a faixa etária era entre 21 e 22 anos. Porém, os outros 11 discípulos eram adolescentes, jovens que tinham entre 14 e 19 anos. E historicamente podemos comprovar isso através do imposto que era pago naquela época. E por causa deste imposto, podemos concluir que a idade média dos discípulos do Senhor Jesus Cristo era de 14 a 19 anos. Mas por que dentro do grupo chamado pelo Senhor Jesus Cristo, Lázaro não se encontrava? A resposta talvez esteja, o mais provável, é causado pela idade de Lázaro. Assim como Pedro era o mais velho, já era maior de idade, já tinha que pagar aquele imposto devido ao tempo, e os outros não. Lázaro não poderia também ser discípulo do Senhor, mesmo ele sendo o amigo amado do Senhor Jesus Cristo, porque provavelmente a sua idade, a idade de Lázaro, ao que parece, era menor de 14 anos. E isso impedia que o seu recrutamento pelo Senhor Jesus Cristo, pois nessa idade não poderia ser recrutado por nenhum mestre para ser ensinado, por se tratar ainda de uma criança. Entenda que embora Lázaro fosse amigo do Senhor Jesus Cristo, ele estava legalmente impedido de ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo por causa da idade que tinha. Porque para ser recrutado por rabino, para ser instruído acerca da lei de Deus, ele tinha que ter idade mínima de 14 anos. Mas o Senhor Jesus Cristo tinha para com Lázaro uma grande amizade. E essa amizade está descrita no Evangelho de João, capítulo 11. Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, da cidade de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com ungento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Observa que a família de Lázaro sempre enxergou o Senhor Jesus Cristo como Messias, o Deus vivo. Nunca duvidaram da divindade do Senhor Jesus Cristo. Ao que parece, eram fiéis aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E prosseguindo no verso 3, portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. O amor de Cristo Jesus por Lázaro era de conhecimento de todos. Por isso suas irmãs enviaram aquela mensagem. Ou seja,
Se preferimos orar dizendo sobre o amor de Cristo por Lázaro, assim também devemos orar lembrando que o Senhor Jesus Cristo, sob o seu infinito amor para conosco, sim, Marta e Maria lembraram do Senhor Jesus Cristo o amor na qual Lázaro tinha para com o Senhor e o Senhor Jesus Cristo tinha para com Lázaro. E muitas das vezes nós devemos também fazer assim nas nossas orações. Lembrar o Senhor Jesus Cristo o amor dele para conosco. E prosseguindo no versículo 4, quando o Senhor ouviu isto, ele disse: está enfermo. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O Senhor Jesus Cristo sempre estará um ou mais passos à nossa frente. Ou seja, antes mesmo de orarmos ao Senhor Jesus Cristo, Ele já tem total ciência das nossas petições e procurará atender às nossas petições, exaltar o seu santo nome através da nossa vida e se andarmos conforme a sua vontade. Não olha para a vida do seu próximo, não olha para a vida do seu irmão, não olha para a vida daqueles que estão ao mundo. Olha para a cruz de Cristo. Caminha conforme o Senhor Jesus Cristo quer, conforme o Senhor Jesus Cristo deseja, para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da sua vida. E prosseguindo no verso 5, ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Nunca duvide do amor de Jesus Cristo para convosco, pois infinito é o seu amor em favor de cada um de nós. A prova disto é a sua crucificação. E seguindo no verso 6, ouvindo, pois, aquele que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Não é por causa de estarmos pedindo ao Senhor Jesus Cristo que receberemos de imediato as nossas petições. Contudo, o tempo do Senhor Jesus Cristo sempre estará acima dos nossos anseios. Não duvide, porque a promessa do Senhor sobre a sua vida, ao se ver, ao seu modo de enxergar, possa estar atrasado. Porque o tempo do Senhor Jesus Cristo não é o mesmo do nosso. O tempo do Senhor Jesus Cristo não é o mesmo que nós temos. Por isso, o tempo do Senhor há sempre de sobressair ao nosso tempo. Então nunca duvide. E nem pense que está por atardar a bênção do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. E no verso 7 está escrito: depois disso, então ele disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judéia. O tempo do Senhor Jesus Cristo não é o mesmo do nosso. No seu tempo, o Senhor Jesus Cristo se apresentará em nossas vidas, e o seu maior milagre que recebemos do Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. Aliás, deveria ser a única ansiedade que deveríamos ter na vida. É estar na presença do Senhor Jesus Cristo. É poder abraçá-lo, é poder beijá-lo e dizer o quanto nós amamos e agradecê-lo pelo seu infinito amor para conosco.
Essa deveria ser o único anseio das nossas vidas. E no verso 8 está escrito: seus discípulos disseram: Mestre, recentemente os judeus procuraram apedrejar-te, e tu vais parar novamente? Alguns líderes religiosos, bem como aqueles que estão à nossa volta, que deveriam nos apoiar, poderá ser pedra de tropeço por lembrar das lutas, das batalhas na qual perdemos ao longo das nossas vidas. Tal postura serve para retardar ou até mesmo nos desanimar a prosseguir na presença do Senhor. Então não ouve, não escuta tais pessoas, mas prossiga para o alvo, prossiga em direção à vida eterna, em direção ao Senhor Jesus Cristo. E no verso 9 está escrito: e Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se algum homem anda de dia, ele não tropeça, porque vê a luz deste mundo? Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Nunca duvide das suas preces. Então, chegando aos ouvidos do Senhor Jesus Cristo, as nossas orações, as nossas petições, os nossos clamores estão sempre chegando aos ouvidos do Senhor Jesus Cristo. Ainda que tudo lhe pareça ir contra, o Senhor Jesus Cristo é conosco e nos revelará a sua vontade. E isso se deu, isso se revelou através da salvação, através do sangue derramado na cruz. E seguindo no verso 11, o Senhor nos diz: essas coisas ele falou, e depois disso ele lhe disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. O Senhor Jesus Cristo sempre é conosco e nos ajuda a lidar com as situações dessa vida, a fim de que nos preparar para a verdadeira vida que é o seu lado. E seguindo no verso 12, disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Nem sempre as pessoas vão entender os planos de Cristo Jesus para as nossas vidas. Até porque nós mesmos não entendemos o que o Senhor Jesus Cristo quer para nossas vidas. Conhecer os planos de Jesus Cristo para nossas vidas pode e deve mudar totalmente a maneira de enxergar a vida. E no verso 13 está escrito: todavia Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Para nascermos é preciso que morremos para este mundo, para os nossos anseios, para os desejos carnais. E no verso 14 está escrito: então disse o Senhor claramente: Lázaro está morto. Assim como Lázaro estava morto, infelizmente existe entre nós pessoas que, embora se dizer cristão, religiosa, estão mortas na presença de Cristo Jesus, pois são incapazes de enxergar a vontade de Cristo Jesus. Que deveria ser soberana na nossa vida. E seguindo no verso 15: estou
contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até Ele. A alegria do Senhor Jesus Cristo, por ver uma fé verdadeira, atravessa fronteira. Muitos precisam efetivamente de um milagre na sua vida para crer no poder de Cristo Jesus. No entanto, outros não necessitam de nenhum milagre. A presença do Senhor Jesus Cristo lhe basta. E que assim possamos ser nós. A presença do Senhor Jesus Cristo ser o bastante na nossa vida. E no verso 16, prosseguiu. Então disse Tomé, que chamava Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Não permita que a incredulidade de outras pessoas apague a vossa fé em Cristo Jesus. E seguindo no verso 17, quando Jesus chegou, encontrou-os Lázaro que há 4 dias no sepulcro. Aos olhos humanos, pode parecer que o Senhor Jesus Cristo tarda em vir ao nosso favor. Contudo, o tempo do Senhor Jesus Cristo é perfeito. E seguindo no verso 18, ora, Betânia estava perto de Jerusalém, a cerca de 15 estádios. Essa distância entre Jerusalém e Betânia era de aproximadamente 2.775 mil quilômetros. Ou seja, 3 quilômetros de distância. Mesmo assim, o Senhor levou 4 dias para chegar até Gaza. A Bíblia não nos dá detalhes, mas talvez entre Jerusalém e Betânia, o Senhor possa ter realizado inúmeros outros milagres nessa trajetória. E seguindo no verso 19, muitos dos judeus que tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. O consolo de familiares, de amigos, de parentes, não substitui a gloriosa presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. E seguindo no verso 20, ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. A reação de cada um de nós perante o Senhor Jesus Cristo é singular. Não existe um padrão a ser seguido. Marta correu ao encontro do Senhor, talvez no desespero, talvez na ansiedade. Contudo, Maria ficou parada, estagnada. Talvez já não tivesse mais aquela fé, aquela esperança na qual todos nós deveríamos ter. E seguindo no verso 21, então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes
questionamos os resultados obtidos, quando deveríamos analisarmos a metodologia usada por nós. Dízimo, oferta, sacrifício não são receitas certas para uma vitória ou mesmo a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então jamais pense, jamais acredite que a sua oferta, que o seu dízimo, que o seu sacrifício, a sua ida a um templo religioso possa representar a presença de Cristo Jesus na sua vida, ou obrigar que o Senhor faça algo por ti. E seguindo no verso 22, mas agora sei, tudo quando pedir a Deus, Deus tu considerar. E não enalcetar a gloriosa presença de Cristo Jesus. Enaltecer o glorioso nome de Cristo Jesus. Porém, não reconhecê-lo como Deus é o mesmo que confiar em alguém e ficar vigiando ao mesmo tempo. Se eu acredito numa pessoa, se eu deposito a minha fé em Cristo, eu tenho que crer que Cristo Jesus é o próprio Deus agindo ao meu favor. Se eu não ajo assim, se eu não acredito nisto, se eu procuro através de crença, através da fé em outras coisas que não seja exclusiva em Cristo Jesus, eu jamais obterei a bênção, eu jamais obterei a graça, eu jamais obterei a vitória, porque a minha fé não é genuína, não é 100% em Cristo Jesus. E seguindo no verso 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar, seguindo no verso 23, disse Jesus, o teu irmão há de ressuscitar. Os planos de Cristo Jesus nas nossas vidas sempre se tornarão reais em nossas vidas, pois não dependem de nós, mas sim do próprio Senhor Jesus Cristo. E no verso 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. O que o Senhor Jesus Cristo tem para nossas vidas hoje é que façamos a sua vontade. Mas qual seria essa vontade? Que pregamos o seu evangelho a todos que nos rodeiam. Anunciamos a sua verdade a todas as pessoas que estão à nossas voltas, a fim de que essas pessoas possam se arrepender dos seus maus caminhos e, voltando-se para Cristo Jesus, possam ser salvos. E seguindo no verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Até mesmo porque a obra que fazemos, ela é do Senhor Jesus Cristo. Então, morremos para o mundo, contudo, vivemos para Cristo Jesus. E se vivemos para Cristo Jesus, temos a vida eterna. E seguindo no verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim,
nunca morrerá. Crê tu isto? O Senhor Jesus Cristo nos pergunta se cremos nele, pois aquele que diz crer, mas não enxerga a vontade de Cristo Jesus na sua vida, ainda não encontrou com Cristo Jesus ou não é um dos seus escolhidos. E seguindo no verso 27, disse-lhe ela sim, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Nunca duvide da divindade de Cristo Jesus, pois somente através de Cristo Jesus é que alcançaremos a fé. E no verso 28, e tendo ela dito isto, seguiu o seu caminho e chamou secretamente Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. O Senhor Jesus Cristo sempre nos chamará para fazer a sua obra. Basta nos colocar à sua disposição. E Ele não vai te chamar com holoforte. Ele não vai lhe chamar em público, mas vai te chamar secretamente, para que você possa fazer a sua obra, para que você possa ser preparado, para que você possa receber o seu Espírito Santo. E assim, com total sabedoria e conhecimento da palavra, você possa anunciar a verdade, anunciar a vida, a salvação através de Cristo Jesus. E seguindo no verso 29, assim que ela ouviu, levantou-se depressa e foi até ele. O Senhor, ao ouvir o chamado de Cristo Jesus, devemos nos levantar e nos colocar à sua disposição, sem tardar ou mesmo sem pensar. E no verso 30, ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E seguindo no verso 31, os judeus, pois, que estavam com ela na casa, e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saía apressadamente, seguiram-na, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Nem todos que lhe vê colocando à disposição de Cristo Jesus, de fato estão com a mesma fé que você. Na sua maioria das vezes, a multidão ao seu redor só estão esperando para ver se você conquistará a vitória. E seguindo no verso 32, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, ela lançou-se aos seus pés e dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor Jesus Cristo sempre está ao lado daquele que confia nele. Ainda que aparentemente isso não pareça. Seguindo-se no verso 33, quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se
em espírito e conturbou-se. O Senhor Jesus Cristo não se alega com a nossa tristeza. Antes, pelo contrário, a nossa sinceridade de coração comove e perturba o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 34, disse: onde o puseste? E eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E no verso 35, Jesus chorou. O Senhor Jesus Cristo chora por causa de nós, principalmente quando deixamos de fazer a sua vontade, ou quando abandonamos a sua presença. E no verso 36, então os judeus: vede como ele o amava. O mundo, a religião, nos conhecerá por causa do amor mútuo entre nós e Cristo Jesus. Entre Cristo Jesus e nós. E seguindo no verso 37. E alguns deles disseram: não podia este homem que abriu os olhos do cego fazer também com que este homem não morreste? As dúvidas jamais poderão ser maior que a nossa fé em Cristo Jesus. Até porque o Senhor Jesus Cristo deixa claro que haveríamos de passar por lutas, por provações, mas que deveríamos manter o bom ânimo, pois Ele é conosco. Ele está com nós. É Ele que nos dá a vitória. E a morte não significa que perdemos. Antes, pelo contrário, para aquele que está em Cristo Jesus, representa a vitória, a conquista, representa a presença do próprio Deus. E seguindo no verso 38, Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Não precisamos ficar ansiosos, preocupados ou mesmo aflitos com as necessidades emocionais e físicas que podemos ter, pois o Senhor Jesus Cristo sabe de todas as coisas, inclusive as que nos assolam. E seguindo no verso 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã daquele que estava morto, disse ao Senhor: a essa altura ele cheira mal, pois ele está morto há 4 dias. Marta, a mesma que saíra afoita correndo ao encontro de Cristo Jesus, que não pôde esperar o Senhor Jesus Cristo chegar até ela. Aqui ela mostra a sua incredulidade. Aqui ela demonstra a falta de fé em Cristo. Jamais permita que a sua incredulidade possa atrasar ou atrapalhar o agir de Cristo. Na sua vida.
pois, na maioria das vezes, nós mesmos somos o grande vilão da falta de fé. Contudo, temos o péssimo hábito de acusar terceiros, inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, pelos nossos fracassos. E seguindo no verso 40, disse-lhe Jesus: eu não te disse que tu creres, verás a glória de Deus? Crê somente. Nunca duvide do poder de Cristo Jesus na sua vida. A fé limpa, fiel e verdadeira no Deus Altíssimo, que é Cristo Jesus, nos dará a vida eterna. E seguindo no verso 41. Então, eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Às vezes é preciso tirar a pedra da incredulidade das nossas vidas. Acreditar que o Senhor Jesus Cristo será glorificado nos céus e na terra pelo seu amor por nós. E seguindo no verso 42. Eis que sempre me ouviste, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. Aqui o Senhor deixa claro que nem todo mundo que estava ali, não somente Marta, mas boa parte das pessoas que estavam ali naquele momento, não tinham a fé verdadeira, não tinham a fé genuína, não cria por completo no poder, no mover, no agir dele. Pois aquele que não poupou a sua própria vida por amor a nós, antes renunciou à sua divindade para sentir na pele todas as coisas que nos afligem, sem ceder à carne, mas antes vencendo-a através da renúncia diária, é por nós. E seguindo no verso 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ouvir a voz de quem o criou e agora lhe chama para sair do pecado. É fiel e honroso para lhe dar a salvação através do seu sangue. Ouça a voz da razão. Ouça a voz do Senhor Jesus Cristo, que hoje lhe chama para sair desse pecado, que hoje lhe chama para que você possa abandonar uma vida de incredulidade, que hoje lhe chama para abandonar a religiosidade, que hoje lhe chama para abandonar o materialismo, para que você possa alcançar algo maior do que a prosperidade, maior do que o materialismo, maior do que ser religioso, que é a vida eterna. E seguindo no verso 44, e saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e das mãos com faixa, e sua face envoltada em um lençol. E disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir.
Assim todos nós, ao ouvir a voz de Cristo Jesus, devemos abandonar os nossos pecados, as nossas vidas de prazeres momentâneos, para seguir o exemplo na qual o Senhor Jesus Cristo é para todos nós. E seguindo a sua voz, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, obedecendo em todas as coisas. E no verso 45 está escrito: então, muito dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que havia visto as coisas que Jesus fizeram, creram nele. Dessa maneira, serviremos de exemplo para outras pessoas crer e serem salvos em Cristo Jesus. Nossa vida deve ser um exemplo a ser seguido. Não um exemplo de adultério, não um exemplo de relações desaprovadas pelo Senhor Jesus Cristo. Esses últimos dias, essas 2 últimas semanas, as redes sociais bombaram com o caso de um irmão nomeado pastor por uma determinada igreja protestante, Assembleia de Deus, no Acre, na qual ele foi flagrado em relações homossexuais com membro da sua igreja. Aqui não se trata de homofobismo. Não estamos fazendo uma crítica às pessoas que adotam, às pessoas que são adeptas a esse tipo de relacionamento. Mas a nossa crítica vai para essa pessoa que, através da sua igreja, foi nomeado pastor e que não honrou o exemplo deixado por Cristo Jesus, que não soube dar o exemplo na qual o Senhor Jesus Cristo deu a nós. Contudo, ele traiu o Senhor Jesus Cristo. Ele traiu a sua esposa. Ele traiu os seus filhos. Ele traiu os seus irmãos em Cristo. Ele traiu aqueles que confiaram nele e que colocaram como responsável por um tempo religioso. Ele não soube ser um bom exemplo. Ele não soube usar da dignidade. Ele não soube usar da mesma fé na qual os apóstolos demonstraram. E aquilo que muitas das vezes, sob o altar do seu templo religioso, ele pregou, ele agora foi pego praticando. Lembre-se, não julgue ninguém, não condene ninguém, mas seja você
um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser abordado, a ser dotado por outras pessoas. Porque ninguém está questionando nas redes sociais o relacionamento homossexual. Ninguém está abordando nas redes sociais o adultério na qual esse irmão em Cristo cometeu. Mas a abordagem está sendo feita por aquilo que ele pregava, por aquilo que ele se dizia ser contra, por aquilo que a Bíblia diz para aqueles que querem seguir, que querem obedecer, que querem ser reconhecidos como amigo de Jesus Cristo, a não fazer, a não praticar. Lembre-se, nós somos exemplos para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos parentes, até mesmo para quem a gente não conhece. Porque as pessoas não enxergam a nós, mas elas enxergam a pessoa de Cristo Jesus através de nós. E o nosso exemplo pode fazer com que uma pessoa se aproxima ou não da presença do Senhor Jesus Cristo. O nosso exemplo pode ser bênção ou maldição, pode ser vida ou morte na vida de alguém. Lembrando que hoje é domingo, Dia dos Pais. Você que é pai, que é um cristão, lembre-se, você deve ser exemplo para os seus filhos. Você deve ser exemplo na sua casa. Os seus filhos devem espelhar em ti. Então, se a sua vida com Cristo Jesus não é a das mais corretas, não é a das mais honestas, não é a das mais dignas, aproveita hoje que é domingo, Dia dos Pais, e começa a ser um exemplo para os seus filhos. Pois eles hão de espelhar em você, eles hão de espelhar na sua vida, para seguir ou não a presença, os conselhos, os ensinamentos de Cristo Jesus. Ser tu um exemplo para os teus filhos. A todos os pais, um feliz Dia dos Pais. E em memória ao meu, que foi um exemplo de Cristo na vida dos seus filhos.